Capítulo 305, Tártaro, 5 de Yonvou. Yonvou levantou sua cabeça e olhou ao seu redor. O que foi? Bodi olhou para Yonvou em surpresa. Yonvou tinha parado de repente no meio do caminho. Mas não parecia que ele se importava com o que Bodi pensava, seus olhos estavam trêmulos. A voz fez seu coração acelerar e sangue circulou rapidamente pelo seu corpo. Parecia que Yonvou estava procurando por algo e até mesmo os dois nobres da morte perceberam sua concentração intensa. Do que você está falando, mestre? Por que está procurando pelas asas celestiais aqui? O que foi? Ele não esperava essa resposta deles. Por trás da máscara, a expressão de Yonvou era rígida. Vocês não o ouviram? O quê? Chamou Yan Ryon e pareciam confusos. Suas expressões deixavam claro que eles realmente não sabiam do que ele estava falando. Yonvou olhou para cima e Rebeca apareceu como se o ar tivesse se juntado para tomar uma forma. Ela balançou a cabeça. Yonvou rapidamente puxou o relógio do seu bolso. Ele estava tremendo, mas agora tinha se acalmado. Seus ponteiros estavam parados em meia-noite. Parecia que tinha sido só uma alucinação. Mas o que? Então contamos com você. O futuro da nossa tribo está em suas mãos, Panet. Eu vou voltar como uma deusa assim. Só nos sentimos fortes porque estamos com você. Yone deve ter partido sem nenhum arrependimento. Uma mão enrugada deu um tapinha no ombro de Panet. Seus olhos brilharam mais do que nunca com o encorajamento que estava recebendo dos anciãos. Uma mensagem divina havia chegado no templo que era quase inútil, embora algumas pessoas ainda tomassem conta dele. Desça para as profundezas da escuridão. O caminho para o seu retorno está lá. A espécie protógono originalmente eram deuses que existiam desde o começo dos tempos. No entanto, conforme o tempo foi passando, seus poderes foram sumindo e eles foram substituídos pelos deuses do Olimpo. Depois de perder seus poderes, eles continuaram a passar os nomes e tradições de sua espécie para seus descendentes, com a esperança de que eles conseguissem voltar para o mundo celestial algum dia. Pela primeira vez em milhares de anos, eles receberam uma resposta. Os deuses do Olimpo, que só procuravam pela espécie protógono quando estavam procurando por apóstolos, finalmente tinham entrado em contato. Começou com Poseidon. Então era Deméter e Hestia. Esses 4 deuses foram os que enviaram a mensagem, resultando em uma grande comoção entre a espécie protógono. Eles interpretaram profundezas da escuridão como o Tártaro. A tribo investiu todos os seus recursos para formar uma equipe. Se eles falhassem, não só sua tribo cairia, como seu clã inteiro poderia desmoronar. Porém, nenhum deles estava preocupado com isso. Os fatores dos 4 deuses superiores estavam com eles e Panet era a líder da equipe. Ela era a líder de 2 famílias e era abençoada com sangue divino. Ela nunca falhava. Durante a cerimônia de partida, os anciãos observavam Panet com confiança. Vai se fuder. Aqueles velhos malditos não sabem de nada. Aether encarou Panet com inveja nos olhos. No passado, ele sonhou como uma oportunidade dessas também. Toda vez que seu grande pai guerreiro saía para guerrear, ele era abençoado pelos anciãos da tribo. O Senado beijava seus pés e recebia suporte absoluto do consulado. Ele costumava observar seu pai saindo segurando a mão da sua irmã Emera. Para Aether, seu pai era como o seu mundo inteiro e alguém que respeitava e queria superar. Sempre que as pessoas perguntavam a Aether o que ele queria ser quando crescesse, ele dizia que queria ser como seu pai. No entanto, seu pai esmagou os sonhos do seu filho. Ele não sabia o que tinha acontecido exatamente, mas era de conhecimento geral que seu pai sofreu uma grande perda e traiu a confiança da tribo e do clã. Sua família desmoronou em uma noite. Todos próximos a eles viraram suas costas e eles foram expulsos da tribo. Emera podia até sonhar com seu retorno, pois tinha se distanciado da família, mas Aether foi responsabilizado por todos os pecados de seu pai. Os seus sonhos de se tornar o herói da tribo foram completamente destruídos. Com a vergonha de ser o filho de um traidor, ele vagou pela torre sem nenhum lugar para chamar de casa.
A maioria das pessoas que uma vez viveram como nobres se tornam loucas ou fortalecem sua determinação depois de serem abandonados. Aether se encaixava na última opção. Ele agarrava seu estômago faminto e cerrava seus dentes enquanto revirava as latas de lixo. Ele prometeu dar o troco a Elohim pelo que tinham feito e voltar para casa em glória. Mas a realidade é uma bagunça. Aether olhou para seus braços e pernas regenerados. Ele tinha conseguido se curar por causa das capacidades regenerativas incríveis do sangue divino, mas ele nunca se esqueceria da dor dos seus membros sendo arrancados enquanto Paneto pressionava. Ela viveu como realeza a vida inteira. O que ela pensou enquanto o olhava com desprezo? Será que pensou que ele era como seu pai? Ou só se sentiu com nojo, como se estivesse olhando para o lixo? Ele não sabia. Aether levantou sua cabeça para olhar para Panek de novo. A cerimônia estava prestes a terminar. Ele se perguntava como seria estar no lugar de Panek, mas não conseguia imaginar direito porque nunca teria chance. Mas quando parou um pouco para pensar, houve uma vez, quando ele estava com Artia. Foi o clã que o ajudou durante o período obscuro em que ele estava revirando o lixo para encontrar comida. Devo estar louco por estar pensando neles de novo. Ele não tinha o direito de sentir saudades do passado, já que tinha vendido seus companheiros para ter uma chance de voltar para Elohim. Ele era uma pessoa descarada por ter traído o clã que o salvou e depois ter traído sua tribo. Eu também não queria viver como um traíra. Enquanto Aether rangia seus dentes, Panek se virou como uma expressão impassiva. Ela limpou seus ombros nos lugares que os anciãos a tinham tocado com suas mãos velhas e mufadas como se estivessem sujos. Aether olhou para Panek como uma expressão sombria. Ele sabia que ela era meticulosa, mas nunca esperou que ela visse os anciãos da própria tribo assim. Algum problema? Não. Panek se virou e Aether ficou ereto e desviou o olhar. Ele não conseguia reunir a coragem de olhar nos olhos dessa puta maluca. Então vamos indo. Tempo é essencial. Paneto passou por Aether friamente. Seus subordinados se moveram rapidamente e o resto da equipe o seguiram. Ninguém estava interessado em Aether, o cachorro. Aether apertou seus punhos envergonhado. De alguma forma ele apertou o pedaço do Ruilbang em seu bolso enquanto a equipe partia. Mestre, não acho que vale mais a pena. As vozes de Shamo e Anryong ecoaram em sua cabeça, dizendo para que ele parasse. Yonvou concordou com a cabeça e desabou em cima de uma pedra próxima. Os espíritos familiares que ele soltou para procurar por pistas voltaram para sua sombra. Eles estavam procurando por pistas do seu irmão, mas nenhum deles encontrou nada. Bodhi e Kreutz olhavam de modo estranho para Yonvou. Como não sabiam o que ele estava fazendo, suas ações pareciam estranhas. No entanto, Yonvou ignorou seus olhares e puxou o relógio de bolso novamente. Eu definitivamente não me enganei. Quanto mais tempo passava, apesar das opiniões de Shamo e Anryong, mais certo Yonvou ficava de que a voz era real. Os ponteiros do relógio de bolso eram prova disso. Os ponteiros sempre tremiam fracamente, mas depois que a voz do seu irmão apareceu, eles começaram a tremer mais intensamente. Apesar de ser uma pequena diferença, ainda era visível através dos seus olhos dracônicos. Várias emoções tomaram conta do seu coração. Não conseguia invocá-lo mesmo depois de tentar tantas vezes. Os olhos de Yonvou brilharam. Mas e se a habilidade não falhou? Todas as opções das amarras do Rei Obscuro eram poderosas o suficiente para serem chamadas de poderes. Eram coisas que distorciam as leis da natureza e era quase impossível falhar porque eram como milagres no mundo inferior. Invocação dos mortos, que trazia as almas do além, também era um poder. A não ser que algo extremamente grande interfira, é impossível falhar. Mesmo que a invocação dos mortos tenha falhado, a alma do seu irmão ainda poderia ter sido afetada pelo poder. Foi por isso que a voz desesperada de Yonvou tinha aparecido. Claro que isso tudo eram só teorias, mas Yonvou tinha certeza de que ele estava certo. Seu discernimento, as habilidades que ganhou da Rainha do Verão e a avaliação do corpo de dragão demoníaco estavam lhe dizendo isso. Além disso, seus sentidos tinham certeza.
Eu consigo sentir, era uma sensação inexplicável que só gêmeos entendiam. Eles cresceram juntos no ventre de sua mãe e seus sentidos como gêmeos estavam dizendo a ele que seu irmão estava em algum lugar. A resposta vai aparecer quando eu conseguir os poderes do Rei Obscuro. Yonvoo se levantou lentamente, sua mente estava clara agora. Missão repentina / o desejo de longa data de Perséfone. Descrição: centenas de anos atrás, o deus do submundo, Hades, percebeu que algo estranho estava acontecendo no Tártaro. Com a ajuda dos Hecatônquiros, ele abriu a porta de bronze. No entanto, depois de se fechar atrás dele, ela nunca mais se abriu. Perséfone esperou pelo retorno do seu marido por centenas de anos, mas só recebeu um pedaço da informação sobre ele, que ele invocou os 3 irmãos ciclopes depois de entrar no Tártaro. Finalmente, ela chegou no fim de sua paciência e decidiu por conta própria procurar pelo seu marido. Como ela está tomando conta das responsabilidades do além e não pode entrar no Tártaro, ela está procurando por um representante para ir em seu lugar. Torne-se seu representante e vá atrás de Hades no lugar de Perséfone. Qualificações para participar: aqueles que podem se aproximar da morte, aqueles reconhecidos por um deus do Olimpo, aqueles que completaram a etapa oculta do 30º andar e os 10 portões. Tempo limite. Recompensas: 1 artefato sagrado de Perséfone, 2 fatores de Perséfone, 3 poder de Perséfone. Yonvoo fechou a janela da missão e saiu do templo de Perséfone. Uma nova mensagem apareceu. Você entrou na etapa oculta, os 10 portões. Descrição: você atravessou o rio e as terras do além. Essa é a corte de julgamento e punições onde só os mortos podem entrar. Pessoas vivas não são permitidas aqui. Se entrou no lugar errado, vire-se e volte. No entanto, se você veio para esse lugar por vontade própria, terá que passar por 10 desafios difíceis. As punições são severas até para os mortos. Elas serão ainda mais terríveis, cruéis e dolorosas para os vivos. Se você morrer, ficará preso aqui para sempre repetindo a dor pela qual passou. Porém, se passar nos 10 desafios, uma grande honra e bênçãos estarão te esperando. Você terá a vontade firme de passar por perigos e desafios futuros e será respeitado pelos mortos. Um calor intenso que parecia que derreteria sua pele preencheu o ar. O calor parecia ainda mais extremo porque ele tinha acabado de aproveitar o ambiente fresco que Perséfone havia criado. Creutz franziu a testa. Era sua segunda vez aqui, então achou que estaria acostumado com o calor, mas ainda era uma sensação desagradável. O céu era preto, o que fazia jus à corte que julgava os pecadores, e lava vermelha escorria pelo chão como um rio. A energia úmida dos mortos estava desgastando sua energia. Mensagens que diziam que ele estava em uma condição extrema continuaram a aparecer. Era uma localização extremamente desagradável de se estar. Creutz achou que Yonvoo sofreria, já que o líder do regimento teve bastante dificuldade quando entrou na etapa oculta pela primeira vez também. No entanto, Nike estava batendo suas asas alegremente no céu e Nêmesis já tinha mergulhado no fogo do inferno, grunhindo como um velho. Voou. Isso é ótimo. Ei! Finalmente podemos aproveitar uma fonte termal. Que relaxante! Creutz ficou boquiaberto. Esse lugar é confortável e Yonvoo tinha um sorriso feliz em seu rosto. A energia do fogo te envolve gentilmente. As suas estatísticas aumentaram temporariamente em 20 pontos. A energia da escuridão te envolve gentilmente. As suas estatísticas aumentaram temporariamente em 25 pontos. A energia de veneno te revitaliza. As suas estatísticas aumentaram temporariamente em 10 pontos. Você adquiriu o título Rei do Fogo. Capítulo 306, Tártaro 6. Eu não esperava por isso. A risada de Yonvoo era uma de descrença. A etapa oculta onde os Rankers treinavam não deu somente esses buffs a ele, também deu um título. Mas, de certo modo, isso não deveria ser uma surpresa. Um lugar que era como o além inevitavelmente amplificaria o poder da morte. Era o lugar perfeito para Yonvoo agora que ele tinha ganhado uma forte afinidade com a propriedade da escuridão através da mágoa do Rei Obscuro.
Além disso, sua afinidade com o fogo quase tinha atingido o limite máximo. Kreutz olhava como se fosse um monstro, mas Yonvou ignorou seu olhar. Kreutz escolheu segui-lo e isso não era algo com que ele deveria se preocupar. Ou aproveito para me livrar dele, já que é tão irritante. Tártaro ficava depois dos 10 portões. Kreutz era um jogador incrível, mas a etapa oculta não combinava com sua força. Esse lugar de morte era uma localização cruel para alguém que lidava com poder sagrado. O que foi? Kreutz deve ter se sentido desconfortável com a encarada de Yonvou porque ele parecia um pouco insatisfeito. Era como se ele tivesse entendido o que Yonvou estava pensando. Ao invés de responder, Yonvou apontou para algo atrás de Kreutz. Acho que a sua espada está chorando. Kreutz moveu sua mão para suas costas e sorriu amargamente, entendendo o que Yonvou estava querendo dizer. A espada sagrada Zulfikar começou a chorar assim que entraram na etapa oculta. Essa espada é uma fonte de poder sagrado. É muito difícil ela aguentar ficar em um lugar como esse. Eu estava pensando em como acalmá-la, porque ela continua reclamando sobre como está sofrendo. Os olhos de Yonvou brilharam. Ela fala? Kreutz deu uma risada abafada. É claro que não. Não é uma espada com ego como uma alma desperta. É só deixa eu adivinhar, você pode sentir as emoções da espada. Isso mesmo. Se chama ligação com a espada. Eu não tinha certeza se você conhecia, mas agora pude confirmar. Sempre que falo sobre isso, os meus subordinados me olham como se eu fosse estranho. Yonvou assentiu. Ligação com a espada. Ele aprendeu da tribo dos Unichifres que aqueles no nível de mestre no manejo da espada podiam ouvir a voz de sua espada. É possível verificar a condição da espada e como estão sincronizados. Não importa o quão boa a espada seja, se seu corpo não conseguir se fundir com ela, a espada se quebra. Por outro lado, mesmo que a espada seja ruim, se usá-la bem, é possível cortar uma pedra no meio facilmente. Yonvou mal tinha chegado no caminho que levava ao pináculo do manejo da espada, mas parecia que Kreutz estava bem mais na frente. Incrível, era difícil de encontrar jogadores de fora da tribo dos Unichifres que conseguiam chegar no nível de mestre, e Yonvou viu que Kreutz tinha conseguido esse feito. Ah, mas o líder do regimento entende disso, o líder do regimento sabe. Sim, então o líder do regimento da fantasia também deve ser o mestre. Quem será que ele é? Ele não conseguia pensar em ninguém. Você está planejando me seguir nessa sua condição? Kreutz sorriu ironicamente. Eu sei com que você está preocupado. Você tem medo de que eu te atrase, não é? O que você acha? Acho que você se livra de qualquer incômodo suspeito sem nenhuma misericórdia, ou os mata dependendo da situação. Yonvou não respondeu. Estava claro que Kreutz tinha aprendido bastante sobre Yonvou nos últimos dias. Pode fazer o que você tiver que fazer. Não sei dos específicos, mas a deusa Perséfone não te fez um pedido pessoal. Não vou ficar no seu caminho. Não vou nem perguntar o que é. Eu juro pela honra do meu nome e da cavalaria. Kreutz deu um soquinho em seu peito e disse firmemente. Yonvou acenou com a cabeça e se virou. Isso era bom o suficiente para ele. Kreutz era um verdadeiro cavaleiro. Ele não quebraria seu juramento. E mesmo que quebre, não vai importar. Ele não vai conseguir evitar os olhos dracônicos se isso acontecesse, e Yonvou simplesmente o mataria. Ele abriu suas asas de fogo e saiu voando. Você entrou no primeiro portão, inferno de facas. Kreutz assobiou para invocar seu Wyvern para alcançar Yonvou, que já tinha se tornado um pequeno ponto no horizonte. Invocação de dragão voador seria loucura. Carregar sua espada sagrada e armadura pesada correndo atrás de Yonvou, mas mensagens começaram a aparecer. A invocação falhou. A invocação falhou. E, devido a um motivo não especificado, você não pode invocar sua criatura, dragão voador. Por favor, mova-se para outra localização. Impossível. Kreutz olhou na direção que Yonvou tinha desaparecido com uma careta. A água já estava fervendo no chão. O que aconteceria se ele corresse vestindo sua armadura? Ele cozinharia como um ovo cozido. Seu rosto empalideceu.
Os 10 portões eram baseados nos 10 infernos que o rei Honra e os reis do inferno governavam. Cada um governava um único inferno e decidiam entre enviar as almas para o próximo inferno ou permitir que reencarnassem. O primeiro portão, Inferno de Facas, era uma floresta terrível cheia de lâminas. Preciso atravessar o mais rápido possível e Yonvou escaneou o portão com os seus olhos dracônicos de pé em cima de uma colina. Havia um abismo escuro abaixo dele e apesar de ter enviado sua consciência, ele não conseguia ver o fundo. Se Yonvou caísse, seria o fim para ele. O penhasco tinha algumas saliências de alguns metros de comprimento. Abaixo delas havia lâminas afiadas e um passo em falso significaria ser perfurado. Se eu pisar nas saliências, vou cair assim que perder o equilíbrio. Já é difícil desde o começo. Ele podia ver vários jogadores se movendo pelos portões. Eram todos rankers ou aqueles que tinham a força de rankers. Yonvou não viu nenhum jogador que tinha acabado de passar pelo 30º andar. Vou ter que usar um atalho. Yonvou encontrou onde as sombras das saliências estavam e pulou sem nenhuma hesitação. Seus olhos dracônicos mostravam a ele diferentes rotas. Caminho do vento, ventania. Ventos fortes sopravam onde Yonvou viu imperfeições e ele rapidamente pisou em cada saliência. Toda vez que se aproximava de uma lâmina, os espíritos familiares surgiam das sombras e o apoiavam enquanto o caminho do vento movia suavemente para a próxima localização. Ele se movia como uma pena, sem peso nenhum. O primeiro portão poderia até ser difícil, mas Galiard lhe daria um sermão se ele não conseguisse completá-lo e Yonvou não teria o direito de dar uma desculpa. Alguma coisa acabou de passar por nós. O acumulador? Por que ele é tão rápido? Mas que porra! Os jogadores nas saliências ficaram chocados enquanto observavam Yonvou se movendo pelo ar com inveja. Então ele é uma das novas estrelas? Humilhação apareceu em seus rostos quando perceberam que estavam sendo derrotados por um jogador que ainda nem tinha completado direito o 30º andar. Atrás dele, Kreutz pulava com muita dificuldade. Você chegou no segundo portão, Inferno do Pote Fervente. Esse é mais fácil do que o último. O segundo portão era extremamente confortável para Yonvou. O rio de água fervente corria pelo chão e o ar era pesado e úmido. Havia 2 modos de completar o portão. O primeiro era criar um bote com os recursos limitados perto da entrada do portão. Ou só nadar. Havia um número máximo de botes que podiam ser construídos e, na maioria dos casos, os botes queimavam antes mesmo de tocar na água. Era mais fácil nadar, mas você corria o risco de se afogar de exaustão no meio do caminho ou ser cozido pelo calor. Até mesmo as pessoas resistentes a calor poderiam morrer se sua saúde se esgotasse antes que chegassem do outro lado. A maioria das pessoas não tinha esses atributos, então viravam as costas no segundo portão. A especialidade de Yonvou era a propriedade do fogo. Mesmo podendo nadar pela água fervente, o rio era muito largo. Ele não podia voar por cima com suas asas de fogo porque não tinha nenhum lugar onde ele pudesse pisar. Não planejo ir com nenhum desses métodos. Yonvou tinha outra coisa que podia usar. Seto era o artefato sagrado de Lana. Ele levou sua mão ao colar em seu pescoço. O poder de Seto, Terra do Rei do Mar, está sendo ativado. Terra do Rei do Mar Rank, poder proficiência, 0,0%. Descrição, o poder que a deusa do Olimpo, Seto, deu a você. Ela o designou como sucessor de sua falecida apóstola, Lana. Ela deu a você o poder que Lana possuía. Sexto sentido, Seto é a mãe de todos os monstros e reis marinhos. Enquanto estiver usando a pedra, todos os seus sentidos e força física excederão seus limites. Além disso, o seu instinto se tornará tão sensível quanto o de um rei marinho e sua intuição aumentará drasticamente. Você pode se mover com destreza em situações inesperadas. Medo de Tamin. Você causa medo intenso e pode controlar os instintos dos monstros. Causa debuff e drena a vitalidade dos oponentes. Após serem afetados, você pode controlá-los. Guia da água. Se existir um grande corpo de água próximo, você poderá controlar parte dele. NT.
Também era um monstro marinho na mitologia cananeia e hebraica e usado como um símbolo do mal e do caos. O poder de Seto havia tomado o lugar do terceiro espírito de Azrael. Funcionava sem problemas com o despertar do seu corpo dracônico e tinha um efeito de buff. O sexto sentido ajudava sua percepção extrasensorial e a eficácia do seu medo dracônico também aumentava. No entanto, a opção mais benéfica no momento era o guia da água. Lutar perto de água já foi desvantajoso para Yonvou, mas agora dava uma vantagem a ele. Assim que Yonvou ativou seu poder, ele pisou no rio. Quando seus pés tocaram a superfície da água, uma onda gentil se formou. O calor da água fervente não o afetou, ao invés disso, deu uma sensação agradável a ele. Está funcionando. Yonvou sorriu de pé na água. Mas de repente, um monstro enorme pulou para a superfície. Era tão grande e feroz quanto um rei marinho do Rio das Almas. O monstro escancarou sua boca para engolir Yonvou, mas congelou quando seus olhos se encontraram. O medo que fluía de Yonvou o deixou aterrorizado. 2 olhos se abriram acima da cabeça de Yonvou. Uma visão do inferno azul encarou o monstro congelado. Uma mera criatura mágica tem a coragem. Um monstro era um predador que poderia facilmente rasgar um rei marinho em pedaços e era conhecido por engolir jogadores com uma só mordida. No entanto, ele estava sendo intimidado pela aura da visão do inferno. Desapareça! A cabeça do monstro explodiu como fogos de artifício. Pedaços de carne choveram e o rio ficou manchado de vermelho. Acho que não preciso me esforçar tanto tecnicamente, ele podia facilmente voar por cima da água usando a magia de voo de Bow. Mas se ele usasse esse método, seu karma não aumentaria, porque estaria dependendo da habilidade de alguém. Enquanto o monstro afundava, um pensamento se passou pela sua cabeça. Isso também é bom. Yonvou fechou seus olhos e espalhou sua consciência pelo rio. Ele podia ver vários monstros nadando debaixo da superfície e resolveu enviar medo na direção deles. Os monstros congelaram e começaram a se debater enquanto tentavam escapar. Yonvou inesperadamente se divertiu com isso. Afastar os monstros o ajudava a aprender a como usar melhor o seu medo. Em sua luta com Bentek, ele usou algo similar, mas teve que depender de um artefato sagrado. Quando os vestígios de Bow se combinavam com o medo, os monstros eram subjugados facilmente. Ele podia sentir a vida sumindo de seus olhos aos poucos enquanto os fazia subir para a superfície através dos sentidos conectados a ele. O que é isso? Por que os monstros estão subindo de repente? Os jogadores que estavam tentando atravessar o rio ficaram desconfiados. Yonvou os ignorou e começou a correr pela água, usando as cabeças dos monstros como apoios. As cabeças eram esmagadas embaixo de seus pés e o rio ficou vermelho. Os jogadores quase foram atingidos enquanto tentavam continuar flutuando acima da água. Yonvou também pisou em algumas pessoas por acidente e elas acabaram afundando, engolindo a água fervente. Isso me lembra de Super Mario com o videogame que costumava jogar na terra em sua cabeça. Yonvou rapidamente passou pelo segundo portão. Essa personalidade obviamente, ele ignorou Chamon. Não. Creutes deixou escapar um grito de desespero, seu rosto ficou pálido. Você chegou no terceiro portão, o inferno das geleiras. Você chegou no quarto portão, o inferno das árvores de lâminas. Você chegou no sexto portão, o inferno das serpentes venenosas. Depois de passar em disparada pelos outros desafios, Yonvou finalmente chegou no local onde os apóstolos dos 3 irmãos ciclopes desapareceram. Havia pântanos úmidos por todos os lados e quando ele deu um passo para frente, algo foi esmagado e sangue jorrou do chão. Quantas pessoas tinham morrido aqui para essa cena horrível acontecer? O sangue era ácido e venenoso e podia até derreter artefatos. Era difícil de se respirar aqui. Não vai ser fácil mesmo com sangue venenoso debilitante. As coisas estavam começando a ficar mais difíceis para Yonvou. Apesar de ter resistência a venenos, ele ainda estava sendo afetado. Preciso acabar com isso o mais rápido possível. Yonvou comeu a pílula de desintoxicação que comprou de Atran e deu uma rápida olhada ao seu redor.
Mas como vou procurar pelos apóstolos dos Ciclopes aqui? Ninguém sabia se eles tinham conseguido chegar no Tártaro. Era inteiramente possível que eles não tivessem conseguido completar os portões e sua carne se juntou às que estavam estremecendo no chão. Já que tinha se passado quase 200 anos desde que desapareceram, seria difícil de encontrar qualquer pista. É irritante, mas ainda tem um jeito. Yonvou olhou para cima. Um portal se abriu e um lixo como uma aura monstruosa apareceu. Levantou a esfera negra em sua mão e começou a murmurar palavras incompreensíveis. Quanto mais tempo o feitiço durava, mais a carne sob os pés de Yonvou tremia. Uma fumaça branca subiu e gritos horripilantes ecoaram. Inúmeros fantasmas começaram a flutuar, apesar de não conseguiram fazer mais nada a não ser gritar depois de acordar de seu sono. Ele havia acordado os vestígios de todos os jogadores que morreram no sexto portão nos últimos 200 anos. Havia vários deles, mas se examinasse cada um, conseguiria descobrir alguma coisa. Respondam. Ondas de vestígios inundaram a mente de Yonvou. Continua no próximo vídeo.